Explica Mato para mais um vídeo, desta vez a resolução de um exercício prático, um problema de contagem, e diz o seguinte: dispõe-se de 14 caracteres, a saber os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e as vogais A, E, I, O, U, para formar códigos de 4 caracteres. Quantos códigos iniciados por uma vogal seguida de 3 algarismos diferentes se podem formar? Temos aqui uma questão de escolha múltipla. Esta é uma pergunta do Exame Nacional de Matemática A 2018, segunda fase, caderno 1. Eu depois acrescentei aqui mais 2 questões para aprofundar um pouco este tipo de pergunta, onde se trabalham com números, com códigos, e aqui na 2 e na 3 vamos aprofundar mais um pouco. Mas para já vou começar por resolver então a primeira, que é uma questão muito simples, e portanto esta questão, como eu disse, saiu neste Exame Nacional, e agora vamos ver como resolver. É um problema, portanto, típico e ideal para se aplicar o princípio fundamental da contagem ou o princípio da multiplicação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é visualizar aqui as etapas que quero, portanto, seguir para resolver este problema. Que etapas são essas? São os caracteres, os 4 caracteres. Temos aqui a restrição que o código tem 4 caracteres. Então, as possibilidades que eu vou ter para cada caractere serão as tais etapas que às vezes falamos do princípio da multiplicação ou do princípio fundamental da contagem. Falamos em etapas, não é? Serão estas etapas. Então, o que é que temos acerca destas etapas? Quantos códigos iniciados por uma vogal, ou seja, a primeira etapa tem que ser uma vogal, eu vou colocar aqui um V, e seguida de 3 algarismos diferentes. 3 algarismos diferentes, ou seja, aqui tem que ter um algarismo, aqui também um algarismo e aqui também um algarismo. Isto é uma restrição do problema. Tem que ter uma vogal, tem que começar por uma vogal e tem que ter algarismo, 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 que têm de ser diferentes estes algarismos. Então reparem como é fácil resolver esta questão, mas eu vou aproveitar, e o facto até de ser fácil, para chamar a atenção aqui para o diagrama em árvore, que eu, como é lógico, não vou fazer, porque são muitos casos, não é o objetivo, não é fazer o diagrama em árvore, mas serve para perceberem a grande utilidade, lá está, do princípio da multiplicação, para problemas em que não queremos ver os casos todos, mas queremos saber quantos são, é o que está aqui em causa. Eu quero saber quantos são os códigos nestas condições, mas não os quero ver, não quero saber quais são os códigos, não interessa, quero saber quantos são. Então, quando queremos saber quantos são, este princípio é realmente fabuloso e ajuda bastante. Eu vou então começar a contar. Eu pergunto assim: quantas possibilidades tenho para colocar aqui uma vogal? Bom, pode estar o A, o E, o I, o O, o U. Tenho 5 possibilidades. E neste momento façam uma coisa. Como este exercício é simples, mas serve para perceberem depois outros exemplos mais complexos. Imaginem o diagrama em árvore. Eu tenho aqui, eu não vou fazê-lo porque o que interessa agora é mesmo tentarem imaginá-lo e não o façam. Só mentalmente perceber porque é que estão aqui estas multiplicações. Então, eu tinha aqui 5 possibilidades, que era o A, o E, o I, o O, o U, e depois, para cada uma destas possibilidades, na etapa seguinte, o que é que eu vou ter? Tenho que ter um algarismo, destes aqui, destes 9, são 9. Então, para cada uma destas possibilidades que eu considerei aqui, o A, o E, o I, o O, o U, eu vou ter uma outra ramificação para cada uma delas com 9 possibilidades. Por isso é que eu vou multiplicar aqui por 9, porque eu tenho 9 possibilidades agora para um algarismo que vou aqui colocar. Pode ser qualquer um, pode ser o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. E agora, na etapa seguinte, imaginem a árvore, já tinha o A, o E, I, o O, o U. Para cada uma destas 5 possibilidades já tinha uma ramificação com 9 outras possibilidades para cada um, daí o 5 vezes 9. E depois, para cada uma destas, eu ainda vou fazer uma ramificação desta vez só com 8. Porquê? Porque não pode ser igual àquele número que eu já estou a considerar que saiu. E por isso, 8 possibilidades para aqui, porque tem que ser diferente do que saiu antes. E agora aqui vezes 7 pela mesma razão, porque não pode ser igual aos 2 números que já saíram. Não pode, porque tem que ser todos diferentes, não tem que ser só diferente ao que está imediatamente antes, tem que ser diferente aos 2 que já saíram. Já saíram 2 números, já estão aqui 2 colocados, então já só tenho 7 possibilidades, porque ao todo temos aqui 9. Se já foram colocados 2, já só tenho 7. E fica assim resolvido o problema. Este problema não tem grande dificuldade, portanto, vou só fazer aqui a conta para ver quanto é que dá. Ora, 5 vezes 9 vezes 8 vezes 7, que dá 2520. 2520, ou seja, é aqui a resposta D. Bom, eu tentei esmiuçar um pouco esta explicação destas multiplicações porque estamos ainda numa fase inicial. E agora vamos aqui a 2 exercícios um pouco mais complexos que obrigam então uma abordagem um pouco diferente, que diz assim:
quantos códigos com duas vogais diferentes em posições não consecutivas e dois algarismos iguais se podem formar. Bom, estamos na mesma a formar códigos com 4 caracteres, mas agora as restrições são diferentes. Com duas vogais diferentes, em posições não consecutivas, ou seja, as vogais não podem estar juntas, seguidas, e dois algarismos que sejam iguais. Então eu vou começar a escrever isto na tal linguagem que eu já falei em vídeo próprio, que é a linguagem do I e do OU. Do I ou do OU, como quiserem. Que é o seguinte, o que é que pode ocorrer aqui para que se verifique isto? Duas vogais diferentes em posições não consecutivas e dois algarismos. Então, vejamos, 4. Para eu ter aqui duas vogais diferentes em posições não consecutivas, posso ter, por exemplo, aqui uma vogal e aqui a outra vogal. Eu depois vou garantir que elas são diferentes, tudo bem, mas aqui estou só a pensar em estarem ou não em posições consecutivas. Portanto, se tiver uma vogal aqui na primeira posição, não pode estar na segunda, tem que estar aqui. E aqui um algarismo e aqui outro algarismo. E eu agora pergunto, e terá que ser só assim, como eu aqui representei? Não. Temos aqui OUs. Pode ser vogal, algarismo, ou, e vou colocar aqui então outra situação, e estas situações são lidas como um OU. Reparem a importância do OU, que depois será uma adição, eu expliquei isso também em vídeo próprio, ok? Então posso ter aqui também uma vogal, algarismo, vogal. Também vou considerar aqui que tenho duas vogais que não estão em posições consecutivas, ou seja, estão em posições não consecutivas. E serão as únicas duas hipóteses? Não, ainda temos outra. Ou 1, 2, 3, 4. Posso ter aqui uma vogal, portanto algarismo, vogal. E aqui também será uma adição. E agora, para cada uma destas situações que aqui considerei, eu vou então aplicar o princípio da multiplicação. Eu vou então dizer assim, quantas possibilidades tenho para ter aqui uma vogal? 5 possibilidades. Quantas possibilidades tenho para ter aqui um algarismo? 9 possibilidades. Quantas possibilidades tenho para ter aqui uma vogal? Agora vou ver, eu quero vogais diferentes. Se há uma que já está aqui colocada, então agora já só tenho 4 possibilidades, porque não pode ser a vogal que já está aqui colocada. E algarismos? E 2 algarismos iguais. Os algarismos têm de ser iguais. Então, se eu já coloquei aqui este 9 já me está a garantir que aqui pode estar um algarismo qualquer destes. Mas, para esta posição aqui, como eu quero aqui um algarismo que seja igual ao que está ali, já só tenho uma possibilidade. Porquê? Porque, se aqui imaginem que está o 3, então ali tem de estar o 3 também, só há uma possibilidade. Se aqui está o 5, então ali tem de estar o 5, só há uma possibilidade, porque tem que ser igual ao que já foi ali colocado. Bom, e agora, percebendo esta, percebemos as outras, porque aqui é basicamente igual. 5 possibilidades para a vogal, vezes 9, vezes 1, porque tem que ser igual ao algarismo que já foi ali colocado, vezes 4, porque tem que ser diferente da vogal que já está ali. Ou, algarismos, tenho aqui 9 possibilidades, vezes 5 para a vogal, vezes uma possibilidade para este algarismo, que tem que ser igual ao algarismo que já ali foi colocado, vezes 4. Bom, e agora reparem, eu posso escrever, e até às vezes pode ser uma questão de escolha múltipla, e pode estar escrito desta forma. Como nós temos aqui sempre, temos multiplicações onde os fatores são os mesmos, reparem, 5, 9, 4, 1, 5, 9, 1, 4, 5, 9, 1, 4. Então eu posso escrever, para simplificar, e pode estar numa escolha múltipla, 3 vezes 5 vezes 9 vezes 4. Eu vou colocar aqui o vezes 1, mas poderia não colocar o 1, não é? Estamos a multiplicar por 1, é o mesmo que não estar lá o 1. E agora é só fazer a conta. 3 vezes 5 vezes 9 vezes 4 vezes 1, que dá 540. 540. Portanto, o que é importante neste momento é terem a percepção desta leitura do enunciado para o OU e para o I. Portanto, eu quero vogal, algarismo, ou vogal, algarismo, vogal, ou algarismo, vogal, e para cada uma destas situações depois vou multiplicar, porque eu quero então aqui, é como se tivesse is, não é? Quero uma vogal e um algarismo, e uma vogal e um algarismo, portanto tem a ver com aquela leitura, ao ou está associada à soma, e ao i está associada à multiplicação.
Bom, vou agora fazer mais o 3, que também servirá para explorar um pouco melhor este tipo de técnicas que estou aqui a querer passar, que diz o seguinte: quantos códigos com dois algarismos diferentes, agora quero dois algarismos diferentes, em posições consecutivas e duas vogais diferentes se podem formar? Então vamos ao mesmo, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e agora a primeira coisa que eu vou pensar é de quantas maneiras é que eu consigo garantir esta restrição que me estão aqui a colocar. Quero dois algarismos que são diferentes, depois o ser diferentes vem aqui na contagem, mas quero dois algarismos em posições consecutivas. Quer dizer que pode estar, por exemplo, aqui algarismo e aqui algarismo, ou pode estar, para eles estarem em posições consecutivas, pode estar também aqui o algarismo e aqui o outro algarismo, ou podemos ainda ter algarismo, algarismo. E assim estão garantidas todas as situações, já sabemos que aqui iremos ter adições, estão garantidas aqui todas as situações em que temos dois algarismos seguidos. E agora aqui tem que estar uma vogal, e aqui também, aqui tem que estar vogal, aqui também, aqui tem que estar vogal e aqui tem que estar vogal. Porque queremos dois algarismos e duas vogais. E agora começar a contar. Então, para este algarismo tenho 9 possibilidades, porque são 9 algarismos. Depois o que é que acontece relativamente aos algarismos? Tem que ser diferentes. Então aí já vou pensar, se tem que ser diferentes, aqui já está um colocado, aqui tenho só 8 possibilidades. Vezes vogais, duas vogais diferentes também, então tenho 5 possibilidades para aqui, vezes 4. Porque não pode ser igual à vogal que já foi ali colocada. E agora voltamos ao mesmo, aqui tenho então 5 possibilidades para esta vogal, vezes 9, vezes 8, porque não pode ser igual ao algarismo que já está aqui, vezes 4, porque esta vogal também já não pode ser igual àquela. Ou então 5 vezes 4, portanto para esta vogal já não pode ser igual à que está ali, vezes 9 vezes 8. E aqui é a mesma coisa, uma vez que estes fatores repetem-se, 9, 8, 5, 4, 9, 8, 5, 4, 9, 8, 5, 4, eu posso escrever 3 vezes 9 vezes 8 vezes 5 vezes 4. Portanto, como podem ver, a importância maior aqui é a leitura do enunciado em is e os, para que se consigam observar todas as situações que satisfazem a restrição do problema. Neste caso, 4320 é então aqui a resposta. E fica assim resolvido o problema. Um grande abraço. Muito obrigado por assistir e até uma próxima.